Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aqui de novo, professora Fernanda Parreira, coordenadora do GAT2, PET Saúde e Equidade, e aqui é a nossa última videoaula para tratar do módulo 5, relacionado à valorização do trabalho e à construção de ambientes inclusivos na perspectiva do letramento LGBTQIAPN+. Esse módulo, ele faz parte de uma formação de um curso de extensão em letramento LGBTQIAPN+, para gestores, e aí gestão com equidade. É uma parceria entre o PET Saúde e Equidade, a 11ª edição da UFG, com a Escola Municipal de Saúde Pública de Goiânia e o Ambulatório Transviver. Então, para esse último módulo, a gente vai destacar a importância do letramento LGBTQIAPN+, no cenário de construir ambientes de trabalho no SUS, e aqui pensando as unidades, os serviços onde vocês atuam como gestores e gestoras, para que esses ambientes valorizem a diversidade e garantam a construção de ambientes sem discriminação, ambientes inclusivos e que respeitem os direitos das pessoas LGBTQIAPN+, que são trabalhadoras do SUS. E antes da gente começar a falar um pouquinho mais desse tema, eu queria fazer um resgate do que foi esse nosso edital do PET Saúde e Equidade e de onde que ele sai essa perspectiva. Então, nós estamos aqui quase finalizando essa 11ª edição do PET Saúde com a temática de equidade e trabalho no SUS. E ele surge, essa temática, a partir de uma portaria em 2023 com foco na valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores do SUS. E dentro desse programa e dessa portaria, né, que foi implantada, o PET Saúde e Equidade surge como uma demanda de materialização dessa portaria. Então, quais são os eixos que tratam o projeto do PET Saúde e Equidade, que é o que a gente está desenvolvendo essa formação com vocês? Ela busca, por meio da articulação de ensino, pesquisa, formação e comunidade e serviço, reduzir as desigualdades no mundo do trabalho do SUS, em específico, enfrentar as discriminações estruturais que ocorrem no SUS, considerando o trabalho e o processo de precarização que a gente tem, a valorização das diferentes trajetórias, identidades e territórios, e também busca, de certo modo, promover ambientes inclusivos, com zero discriminação, mais éticos e mais seguros, considerando a nossa diversidade de trabalhadoras e trabalhadores que conformam o nosso Sistema Único de Saúde. Então, a perspectiva do edital e do nosso projeto, do programa PET Saúde na UFG, vem numa perspectiva de não só pensar a inclusão, mas de transformar as nossas estruturas que levam a processos de discriminação, de racismo, de machismo e de LGBTofobia. Então, é uma perspectiva de mudança estrutural, tentando articular a universidade, o serviço e a comunidade. Por que foca, então, na valorização do trabalho no SUS? Nós sabemos que na pandemia foi muito discutido a importância dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde, e quando o PET Saúde e Equidade traz essa temática da valorização do trabalho no SUS, ele vem com uma perspectiva de explorar conceitos ampliados sobre valorização do trabalho, e que envolve o quê? Melhorar as condições dignas de trabalho das trabalhadoras e trabalhadores do SUS, fazer um reconhecimento não só simbólico, mas institucional da importância do trabalho no SUS e dos seus trabalhadores e trabalhadoras, criar uma agenda propositiva de proteção à saúde física e mental das trabalhadoras e trabalhadores do SUS, construir processos formativos críticos e contínuos com foco em equidade e na diversidade que existem também no contexto do trabalho e na gestão do SUS, e permitir com que grupos que historicamente são
vulnerabilizados, minorizados, tenham condições, então, de um protagonismo e de uma participação nos processos decisórios. Ou seja, o que o PET Saúde e Equidade, essa edição, traz, é muito mais do que defender uma questão salarial ou sindical, mas buscar manifestar mudanças estruturais que foram, ao longo do tempo, naturalizadas em relação à sobrecarga das trabalhadoras e trabalhadores do SUS, a invisibilidade de determinados grupos profissionais e que são recortados pelas questões interseccionais. Há também uma busca de romper com o silenciamento dos conflitos que são oriundos dessas desigualdades estruturais e históricas, e também enfrentar as violências simbólicas e institucionais que nós temos. Ou seja, essa proposta do PET Saúde e Equidade e de valorização do trabalho, do trabalho não, de valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores do SUS, vem numa perspectiva de que a gente precisa olhar agora para uma dimensão de que cuidar de quem cuida não é uma gentileza institucional. É uma condição para que o SUS possa funcionar e para que o SUS possa fortalecer de forma democrática. Dito isso, a gente então vai para o conteúdo do nosso módulo 5, que é a valorização do trabalho e dos ambientes inclusivos. Então, qual o objetivo do nosso conteúdo da aula de hoje? A gente olhar muito para a perspectiva de valorização ética, que é compreender a valorização do trabalho como uma dimensão ética e necessária para a formação humana, né, para a nossa construção humana, da nossa essência humana. Não é à toa que Marx ele diz isso, né, que o primeiro ato histórico do ser humano foi por meio do trabalho. Mas o processo de mudanças socioeconômicas e históricas, ancorado no processo de exploração e de supressão dos direitos de muitas pessoas, né, e em específico pelo modo de sistema econômico que nós temos do capitalismo, a gente foi perdendo essa base ética e passando por uma lógica muito instrumental das nossas relações no contexto do trabalho. E isso também se insere no cenário do SUS, especialmente no modelo que foi se constituindo nos últimos 20 anos, de um modelo de gestão liberal, de gestão terceirizada, de um modelo neoliberal, e que isso afeta profundamente não só a nossa realidade enquanto trabalhadoras e trabalhadores do SUS, mas também as nossas condições humanas, pensando enquanto seres humanos, enquanto pessoas que trabalham no SUS. A gente também vai buscar aqui nesse encontro, pessoal, identificar que barreiras, né, que existem estruturais, especialmente para as pessoas LGBTQIAPN+, que trabalham no SUS. Vamos também refletir um pouco sobre estratégias institucionais que a gente possa garantir que os nossos ambientes, eles não sejam só inclusivos, mas que eles sejam seguros, que eles sejam equitativos, e que as pessoas LGBTQIAPN+, se sintam acolhidas para trabalhar junto com essa composição dessas equipes e desses serviços de saúde. E, claro, a gente vai provocar todos vocês aqui sobre o papel que o gestor, a gestora tem para fortalecer uma promoção de uma agenda de inclusão no contexto do trabalho no SUS. Dito isso, por que esse tema é urgente? Eu acabei de falar para vocês. Nós temos uma portaria muito recente, de 2023, que trata da valorização de trabalhadoras e trabalhadores do SUS. E isso se representa também hoje em muitos estudos de publicações nas ciências e saúde coletiva, nos cadernos de saúde pública, né, em outros periódicos do campo da saúde coletiva. Porque o impacto da exclusão dessa diversidade e das trabalhadoras e trabalhadores do SUS que têm, né, essas identidades que são invisibilizadas, trazem a conformação de ambientes que são excludentes e que comprometem não só a saúde mental desses indivíduos, dessas pessoas, mas das equipes que estão ali, reduzem a produtividade, fragilizam os vínculos de trabalho,
criam microagressões e microviolências e as discriminações que afetam de forma desproporcional, especialmente as pessoas LGBTQIAPN+, gerando um sofrimento silencioso, um grau de adoecimento severo e desfechos muito desfavoráveis em relação à existência dessas identidades. Dentre elas, a gente precisa pontuar, né, o próprio autoextermínio. Essas populações acabam tendo os maiores, a maior prevalência dos níveis de autoextermínio. Então, a gestão ela tem uma responsabilidade legal, ética e sanitária para a proteção da integridade e da dignidade dessas equipes e dessas pessoas. Então, não é um tema mais secundário, nem opcional, ele já está na agenda da política pública, e a inclusão, então, se torna um elemento importante para que a gente possa constituir políticas públicas de trabalho digno no contexto do Sistema Único de Saúde. Então, ambientes inclusivos não são gestos simbólicos, não são filantropia ou mera cortesia institucional, é uma política pública essencial e que está alinhada aos princípios do SUS e aos direitos humanos. E aí a gente volta lá no módulo 2, que o professor Ivo discute com vocês sobre direitos humanos. Quando a gestão promove inclusão, gente, ela fortalece toda a rede de cuidado, desde as pessoas trabalhadoras até as pessoas que são usuárias do serviço. Então, quais conceitos chaves para a gestão pensar a valorização do trabalho? Vai muito mais da gente ter uma lei, mas é importante a lei, as normas, os protocolos, os regulamentos. Mas o que a gente precisa pensar ao olhar para a valorização do trabalho é a mudança de uma cultura organizacional, a mudança de uma cultura institucional, em que possa promover condições reais de trabalho digno, práticas de escuta ativa, proteção institucional e clareza nos processos para todas as pessoas, especialmente aquelas que, ao longo da história, vivenciaram discriminação e não conseguiram acessar esses espaços de trabalho ou de poder. Para isso, a gente precisa incluir uma produção coletiva de sentido, o fortalecimento do pertencimento e o cuidado permanente com a quilometragem ou distanciamento emocional. Então, os líderes e os gestores, as gestoras, precisam estar atentos a esses processos que geram distanciamento, que geram barreiras, para que as equipes possam trabalhar de uma forma mais saudável e mais segura e com dignidade. Como que a gente pode garantir ou buscar garantir essa valorização do trabalho? Um dos mecanismos é ambientes inclusivos, que a gente já falou isso lá no módulo 4, que é constituir espaços genuinamente seguros, livres de discriminação, onde todas as pessoas podem exercer plenamente suas funções sem medo de retaliação, sem medo de violência, que possam expor, inclusive, a sua própria identidade, seus arranjos familiares, sem ter que ficar escondendo, né, quem é sua companheira, quem é seu companheiro, como que é seus arranjos familiares e que isso seja respeitado no contexto do trabalho. Então, caracteriza-se por uma comunicação respeitosa, acolhedora, em que as normas sejam claras e que a cultura organizacional ela esteja alinhada com os princípios de equidade e de valorização dessa diversidade. A gente tem custos reais, pessoal, quando não ocorre um processo de mudança da cultura organizacional para uma lógica de inclusão e de respeito à diversidade. O primeiro ponto, e que impacta substancialmente na vida do gestor, o absenteísmo. Então, o adoecimento vai ser uma causa primária aí nesse processo de afastamentos que a gente vai ter de trabalhadoras e trabalhadores por conta de um adoecimento psíquico, né, de sofrimento mental. Então, o sofrimento moral, a ansiedade, depressão, burnout, eles aumentam drasticamente em ambientes hostis e excludentes. E isso vai impactar na rotina do trabalho e na vivência organizacional, porque a gente vai ter um aumento
de afastamentos por adoecimento de pessoas que fazem parte da minha equipe. Outro ponto importante é que o clima da equipe, o clima organizacional, da estrutura organizacional, é um clima pesado, tem um clima negativo. Ou seja, a gente sempre, como gestor, então, como é difícil, né? O papel do gestor é mediar conflito. Agora, imagina se esse ambiente traz um clima negativo, em que os conflitos interpessoais se multiplicam, a comunicação está deteriorada, a confiança entre os colegas não existe, ela desaparece. Pelo contrário, né, existe um alto grau de competitividade, né, de microagressões. Isso tudo vai impactar também na rotina e nos processos de trabalho e na qualidade, inclusive, do que a gente oferece para as nossas usuárias e usuários do SUS. A gente também vai ter um outro complicador, é a alta rotatividade de trabalhadoras e trabalhadores, especialmente de grupos minorizados, né? Afastamentos frequentes, pedidos de transferência, de remoção, desligamentos quando é um contrato temporário. Tudo isso vai comprometer, gente, atributos da APS que a gente falou no módulo 4, que é, por exemplo, a continuidade do cuidado. E um último ponto é que todo esse cenário, né, desses custos que a gente está falando aqui, vai desembocar no quê? Numa pior assistência e atenção e cuidado à população que depende do SUS. Ou seja, a atenção às pessoas usuárias é diretamente afetada quando as equipes estão fragilizadas, estão adoecidas, estão desmotivadas. Então, a matemática é simples. Equipe fragilizada, cuidado fragilizado. Não há como oferecer atenção integral para as usuárias e usuários quando os profissionais, os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras não são cuidados institucionalmente. Fortalecer essa agenda de cuidar de quem cuida, de olhar para a promoção da saúde nas suas múltiplas dimensões, porque aí é saúde social, é a saúde mental, é a saúde física, tudo, saúde espiritual, tudo entra aqui. Ela é crucial para que a gente possa, a partir disso, ter estratégias e abordagens interseccionais. Então, a gente precisa compreender primeiro, legislação nós temos. A grande questão é romper com as crenças, com os preconceitos e com uma cultura que estigmatiza e que exclui pessoas LGBTQIAPN+, no cenário de trabalhadoras e trabalhadores do SUS. A Constituição Federal já é um marco importante, porque ela estabeleceu os princípios de universalidade, de equidade, de reconhecimento de que todas as pessoas têm direitos iguais, de acordo com a nossa Constituição. E aí, a partir disso, a gente vai desdobrando em políticas infraconstitucionais. Dentro do SUS, a Política Nacional de Saúde Integral LGBTQIAPN+, vai definir as diretrizes específicas de cuidado para essa população. A gente vai criar várias normas de proteção no SUS, que vai estabelecer protocolos obrigatórios para proteção contra a discriminação em todas as esferas da gestão, especialmente quando a gente pensa na agenda de gestão e trabalho no SUS. E é dever da gestão prevenir ativamente, mediar conflitos, é papel do gestor, infelizmente, ele vai ter esse lugar de mediador de conflito, de pensar numa ambiência mais saudável e segura para todas as pessoas que compõem a sua equipe. Registrar formalmente quando ocorrem casos de violência, e aqui não é só violência física, tá, pessoal? A gente tem que lembrar que a violência física quase sempre é o estopim já de processos de violência que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, aí, violência simbólica, violência psicológica, eu já falei isso em outras aulas, né? A brincadeira que não é brincadeira, a piadinha que não tem nada de graça. Tudo isso gera violência e são microviolências que estão postas. Então, cabe ao gestor registrar formalmente, advertir um trabalhador ou uma trabalhadora que esteja cometendo algum tipo desses atos ou condutas, encaminhar adequadamente, quando for o caso, para abertura de processos administrativos, né? Então, tudo isso compete e é dever da gestão. E
claro, a gente pensando no trabalho no SUS, a gente precisa olhar para a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como também uma política importante para garantir dignidade das trabalhadoras e trabalhadores do SUS. E dentro desse cenário, a gente também precisa reconhecer os diversos direitos que as pessoas servidoras LGBTQIAPN+, possuem, né? E que isso seja, de alguma forma, respeitado e não seja minimizado em relação aos colegas e às equipes quando se deparam com esses direitos, né? Então, aqui eu vou passar brevemente para vocês uma visão integral dos direitos funcionais que estão garantidos pela Constituição Federal, por jurisprudência do STF e por normativas da administração pública brasileira, quando a gente pensa servidoras e servidores LGBTQIAPN+. Primeiro ponto, a Constituição já garante uma igualdade, sem distinção de qualquer natureza. Então, todas as pessoas têm os mesmos direitos e as mesmas prerrogativas, de acordo com a Constituição Federal. A partir da ADIM, que a gente teve 4277 em 2011, o STF reconheceu a união estável homoafetiva, e isso vai ter desdobramentos em relação a direitos funcionais no serviço público, inclusive, e que a gente, enquanto pessoa física, pode até que a gente, algumas pessoas dentro das suas crenças e dos seus dogmas, falam, eu não concordo com isso, mas isso não te dá o direito de questionar o direito que uma pessoa tem dentro das perspectivas dos seus direitos funcionais já estabelecidas pelas normas e a legislação nacional. E aí eu vou detalhar isso um pouquinho mais à frente, mas o STF, então, primeiro ponto, reconhece a união homoafetiva. Reconhece também, né, o CNJ autorizou o casamento civil das pessoas homoafetivas desde 2013. Então, elas também, além de reconhecer a união estável, agora também a gente tem um reconhecimento desde 2013 do casamento civil para as pessoas homoafetivas. E os direitos funcionais, então, têm a plena igualdade para todas as pessoas, inclusive para as pessoas LGBTQIAPN+. E que direitos funcionais são esses? Né? Independente da orientação sexual e da identidade de gênero. Então, a gente vai passar brevemente por isso. Primeiros direitos que a gente vai ter, enquanto cidadão e cidadã, é o direito ao casamento e à união estável. Isso são direitos plenos. Então, as servidoras e os servidores têm como garantia a inclusão imediata do seu cônjuge ou a companheira ou companheiro nos benefícios funcionais e cadastro institucional. Então, eu, sendo servidora, casei com a minha companheira passa a ter garantido todas as prerrogativas que se fosse um casamento heteronormativo. Direito ao meu seguro de saúde, ou plano de saúde, direito à pensão, à herança, ao meu afastamento para acompanhá-la, se for o caso, em serviços de saúde. Todas as prerrogativas que para nós já está naturalizado como prerrogativas funcionais de um casamento heteronormativo, as pessoas também que têm um casamento homoafetivo também gozam desses direitos. Reconhecimento pleno como núcleo familiar em todas as políticas internas da instituição. Direitos de comunicação formal e acesso a protocolos sem qualquer tipo de discriminação. E tratamento administrativo idêntico aos casais heterossexuais em todas as instâncias. Ou seja, compete à gestão assegurar que esses direitos que já estão estabelecidos em lei sejam o quê? Respeitados às trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIAPN+. Inclusive ao nome social e aos seus vínculos familiares diversos. Outro direito que é fundamental ser resguardado é o direito integral à adoção. Então, a adoção conjunta ou individual, seja por casais LGBTQIAPN+, tem direito pleno à adoção, e isso é reconhecido judicialmente e protegido por lei. Os direitos parentais também estão garantidos, todos os direitos que se estendem ao serviço público. Ou seja,
por meio da adoção, a inclusão dessa adoção, né, dessa criança ou adolescente como dependente, todos os benefícios infantis que se gozam de uma criança que foi gestada por uma, né, é também garantido ao caso de adoção, e as licenças relacionadas aos cuidados também estão protegidos nesse cenário. Como que isso se dá, então, pensando as licenças parentais? Existe uma igualdade material. No caso de adoção, ou no caso de um homem trans, né, que gesta e tem o seu filho ou sua filha, vai ter garantida as suas licenças, seja maternidade ou seja licença paternidade. No caso de licença maternidade, a duração é idêntica aos casos que a gente tem já normatizados, e aí entre aspas, né, que é 120 dias, podendo haver programas de extensão conforme a regulamentação municipal. É aplicável a quem a licença maternidade? A pessoa gestante, a pessoa adotante ou a mãe não gestante em união homoafetiva. No caso, a licença paternidade, já tivemos uma alteração recente da legislação, mas a duração que a gente costuma avaliar aí da legislação é 5 dias ou ampliada de acordo com a legislação específica do serviço público. É aplicável ao pai biológico, ao pai não gestante, no caso de casal homoafetivo. A licença por adoção, a duração é igual à da licença maternidade, independente do gênero do adotante. E o princípio de igualdade material traz a lógica do respeito às configurações familiares diversas. Quanto ao acompanhamento de cônjuge, né, a gente também tem previsto para os casais homoafetivos a garantia idêntica de mobilidade funcional. Então, todo servidor ou servidora tem o direito de solicitar formalmente remanejamento, remoção ou flexibilização da jornada para acompanhar seu cônjuge ou companheiro, companheira, se deslocado por motivo profissional ou familiar. Casais LGBTQIAPN+, recebem exatamente o mesmo tratamento administrativo que os casais heterossexuais, sem nenhum tipo de exceção ou burocracia adicionais. Se for colocado algum tipo de exceção, falar, não, se for casal LGBT não tem o direito de mobilidade, esse trabalhador, essa trabalhadora pode recorrer às instâncias judiciais em relação a isso, esses impedimentos que estão sendo colocados. Ou burocracias adicionais que não estão previstas no caso quando se fala em casais heterossexuais. A gestão, então, ela deve o quê? Atuar como ela atua para todos, né? Pensando numa forma ampliada. A gestão vai facilitar os processos dentro do que estão as normas e as leis, reconhecendo a legitimidade do vínculo afetivo e familiar das famílias e dos arranjos familiares que são constituídos por pessoas LGBTQIAPN+. Como eu falei para vocês também, no contexto de servidores e servidoras, né, não só no contexto de servidores e servidoras, mas aqui a gente está aplicando para trabalhadoras e trabalhadores do SUS, a gente precisa entender também a garantia de direitos sucessórios e previdenciários. Aos casais homoafetivos, né, há, então, previsto a pensão previdenciária, ou seja, o cônjuge homoafetivo, ele é o beneficiário legal pleno, no caso de uma pensão previdenciária, depende apenas da comprovação de vínculo, seja pelo casamento civil ou pela certidão de união estável. No caso de herança legal, aplicam-se as mesmas regras de Código Civil válidas para os casais heterossexuais sem distinção. E no caso também dos casais homoafetivos, o parceiro sobrevivente é um herdeiro necessário conforme o regimento de bens estabelecidos no casamento ou na união estável. Então, a gente parte de pressuposto dos direitos precisam ser garantidos, né, considerando a nossa legislação. E aí, quais são as responsabilidades que a gestão tem de forma institucional? Garantir o acesso sem barreiras para que trabalhadoras e trabalhadores acessem seus direitos previstos, como eu já pontuei aqui, de forma breve para vocês, sem que haja constrangimento, discriminação
ou qualquer tipo de preconceito em relação a esses direitos. É importante a gestão ter atualizado em seus cadastros, reconhecendo esses vínculos familiares diversos, quem são seus cônjuges, quem são seus dependentes, para que tenha garantido todos os direitos que a gente estabeleceu aqui um pouco antes para vocês, incluindo o nome social dessa trabalhadora ou trabalhador. Assegurar que os processos administrativos eles sejam livres de discriminação, conduzidos com respeito, com profissionalismo e sem qualquer forma de preconceito, e que a gestão tenha condições de garantir uma proteção ativa, ou seja, intervir prontamente em casos de violência institucional, de LGBTfobia ou qualquer outra forma de assédio discriminatório decorrente da identidade de gênero ou da orientação sexual. E aí, claro, pessoal, aqui, desde conversar com o servidor que está proferindo algum tipo de violência ou sendo, né, cometendo condutas assediadoras, advertências ou abertura de processos administrativos ou até, se for o caso, né, orientar o servidor ou a servidora de buscar outras instâncias em casos mais graves. E aí, né, questões de delegacia, jurídicas e tudo mais. Então, os direitos funcionais não dependem de orientação sexual ou da identidade de gênero. Depende da nossa Carta Magna, da nossa lei maior que rege nosso país. E a gente precisa garantir isso. Como que a gente vai criar instrumentos de gestão para que possa garantir a inclusão e a valorização dessa diversidade no contexto do trabalho? Constituir plano de educação permanente é um ponto importante, né? Formação continuada das nossas equipes sobre tema de diversidade, de equidade, de direitos humanos. Muitos de vocês colocaram isso no estudo de caso, inclusive como proposta. Então, mostra que você já tem uma maturidade de pensar que a educação permanente é um caminho muito importante, crucial para a gente mudar essa cultura organizacional. Avaliação do clima, então, periodicamente fazer diagnóstico, avaliação de como que está o clima organizacional, como que as pessoas estão em relação a trabalhar nesse ambiente, né, nesse serviço, o que está gerando, às vezes, algum tipo de barreira ou conflito ou tensionamento, para pensar oportunidades de melhoria e melhorar esse clima organizacional. Criar normas internas, protocolos claros de conduta institucional sobre, né, o enfrentamento da LGBTfobia em relação às trabalhadoras e trabalhadores do SUS, e criar estratégias de cuidado, com práticas de escuta qualificada, a mediação de conflitos, porque a sensação, muitas vezes, das pessoas LGBTQIAPN+, e não só elas, tá, gente? Eu tô falando aqui porque o nosso curso enfoca nessa população, mas quando você conversa com grupos minorizados, especialmente no trabalho do SUS, muitas vezes essas pessoas elas já não buscam ajuda porque elas entendem que ninguém quer escutá-las. Então, é importante ter um canal aberto da gestão de, olha, se você estiver se sentindo discriminado, assediado, a gente vai ouvir você, a gente vai buscar mecanismos de resolver essas questões. Do contrário, o trabalhador ou a trabalhadora não vai trazer essa demanda, ela vai continuar silenciada, invisibilizada, e os conflitos vão sendo mantidos ali, sem que a gestão tome atitudes, né, efetivas. Quais são as boas práticas para a gente construir um ambiente inclusivo no contexto de trabalho, né? A comunicação institucional inclusiva, então criar linguagens respeitosas, materiais visuais diversos, mensagens que refletem a pluralidade no trabalho e do respeito no ambiente de trabalho. O respeito ao nome social, no caso, se a trabalhadora ou o trabalhador é uma pessoa trans, a gente garantir e que os colegas, que a equipe, né, tragam isso de forma com que isso seja garantido, o respeito ao nome social. Ou seja, o crachá da pessoa tem que ter o nome social, gente. É o mínimo. Né? Essa pessoa ter garantido o acesso ao banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Isso parecem coisas óbvias para quem vive num padrão cis heteronormativo. Mas para a pessoa trans, não. Para ela, é uma mudança muito significativa ter o seu crachá com o nome social, ter acesso ao banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, tantos outros elementos que para a gente passa como naturalizado, porque nós somos pessoas
que vivenciamos os privilégios, e os privilégios para a gente muitas vezes ficam naturalizados. Então, os protocolos também de manejo é fundamental, fluxos claros para lidar com o conflito, com as denúncias e as situações de vulnerabilidade, criar espaços de diálogo, roda de conversa, grupo de trabalho e canais seguros para compartilhamento dessas experiências. E, claro, quando a gente pensa em espaço de diálogo, não é um espaço que a gente vai julgar, que a gente vai punir alguém, mas é que a gente possa acender, enquanto coletivo, as nossas próprias limitações e que a gente possa ressignificar esse espaço para que o coletivo seja mais saudável, né? E olhando as limitações individuais para uma construção de algo mais positivo coletivamente. Uma proteção ativa, então, tem que ter uma postura institucional firme e visível contra qualquer forma de discriminação, de assédio ou violência no ambiente de trabalho. E aí, como vocês já viram, né, ao longo das nossas aulas, a gente sempre traz uma situação para vocês refletirem, e isso depois vai ser demarcado também nas atividades que vocês vão fazendo lá na plataforma Moodle. Aqui é um estudo de caso. Vamos ver a situação apresentada. Durante uma reunião de equipe, um profissional faz comentários jocosos sobre a orientação sexual de um colega. O comentário é percebido por várias pessoas, mas a maioria ri ou fica em silêncio. A vítima se sente constrangida e vulnerável. Segue a pergunta para reflexão para vocês. O que a gestão deveria ter feito naquele momento? Qual era a atuação imediata? Como ela deveria ter intervido naquele momento que houve essa situação? Quais encaminhamentos devem ser registrados? Você, enquanto gestora, gestor, que estava ali, percebeu e estava presente nessa situação. O que você deveria fazer? Né? Como você deveria registrar isso? Que documentação é necessária para proteger a vítima? E como evitar a repetição dessa situação? Que ações preventivas e educativas são necessárias? Guardem isso aqui, porque isso vai se materializar numa atividade que vocês vão fazer lá na plataforma. Para a gente que não somos essas pessoas, não sentimos na pele, às vezes a gente acha que são coisas banais, mas não. Microagressões não são pequenas. São formas de violências cotidianas que vão se acumulando e que vão o quê? Aprofundando o processo de adoecimento. Se a gestão não faz nada, se a gestão se omite, ela está, então, apoiando o lado do agressor. Então, isso tem um caráter ético importante que a gente precisa ter também, enquanto liderança e gestão, para entender qual é o lugar que a gente está assumindo. Se a gente está assumindo um lugar de que a gente mantém essa lógica de discriminação, de proteção do agressor, ou se a gente vai romper com essa lógica e mudar a cultura para uma unidade, um serviço e para uma realidade de uma cultura organizacional mais inclusiva e que tenha, né, dignidade para todas as pessoas que trabalham no setor e que compõem essa equipe. Como que a gente faz, então, essa transformação da cultura organizacional? A gente tem que revisar sempre as nossas normas. Nossas normas ainda estão atualizadas, considerando essa diversidade? Tem compromissos institucionais claros sobre a garantia de equidade e de diversidade no trabalho? As nossas lideranças intermediárias estão alinhadas? Sempre existem lideranças intermediárias, pessoal. Então, formação e sensibilização dos nossos coordenadores, dos nossos supervisores, dos nossos preceptores, dos nossos gestores de linha de frente. Todos esses são agentes ativos de mudança. As práticas cotidianas são coerentes. A gente tem um alinhamento entre o discurso institucional e as práticas diárias. Não basta eu ter um cartaz lá, LGBTfobia é crime, mas eu tenho um colega que faz piada LGBTfóbica todo dia. Ele faz piada com um colega que chegou com a camiseta rosa. Então, a gente tem que ter coerência entre o discurso e a prática. E educação permanente é um ponto crucial. Os processos formativos têm que ser regulares, não apenas pontuais, integrando a diversidade como um tema transversal no trabalho em saúde. E, gente, quando eu falo educação permanente, não é só curso, igual essa formação de vocês. As reuniões de equipe já é formação, é educação permanente.
Como que a gente pode pautar isso em reunião de equipe? Hoje a gente vai tratar sobre essa temática de diversidade. Vamos falar sobre racismo. E vamos discutir essa temática para reorganizar os processos de trabalho. A educação permanente, ela está ali, nesse processo de reunião de equipe. Então, às vezes, a gente pensa muito educação permanente como um curso, uma formação. Não, a nossa rotina diária também é capaz de produzir educação permanente contínua. A minha forma de ser líder, se eu faço isso de uma forma pedagógica, didática, e que eu use metodologias que eu possa ter uma melhor adesão aos princípios do que eu quero construir na minha cultura organizacional, eu estou fazendo educação permanente. Se eu passo uma vez na semana, a gente tem o horário protegido para a equipe fazer planejamento, né, para discutir caso, por que não hoje a gente vai discutir as questões de diversidade no trabalho? Então, ali também é um espaço de educação permanente, e é importante a gente destacar: a cultura organizacional não se muda só com discurso, só com portaria que o município emitiu, é prática cotidiana, é a nossa atuação diária, é a forma com que a gente comunica de uma forma não violenta, né, buscando romper com barreiras. Tem que ter coerência entre o que a gente diz e o que a gente faz. Aqui é um modelinho só para vocês entenderem. Como que eu vou saber se o meu ambiente é inclusivo? A gente pode fazer um checklist. Temos normas e protocolos? Se temos, eles estão acessíveis? As pessoas têm conhecimento, né, desses protocolos de diversidade? Não temos? É um sinal vermelho. Vamos pensar em normas e protocolos que olhem para a diversidade, compromissos com a diversidade. O nome social é respeitado na minha unidade, no meu serviço, na minha área de atuação? Está nos documentos? Tem cartazes que expõem isso, que deixa isso mais publicizado? As interações cotidianas trazem isso como um elemento importante de garantia do nome social? A formação contínua, a equipe recebe formação regular, né, faz os processos de educação permanente relacionados à temática de diversidade sexual e gênero? Tem intervenção ativa da gestão? A gestão ela atua de forma rápida, assertiva e visível diante de microagressões, microviolências ou discriminações? Há um canal de escuta? Existe canal seguro? Quem que a pessoa pode procurar? É confidencial ou não? Né? Às vezes a pessoa a primeira vez vai lá e conversa com o gestor. Ela conversou só com o gestor. De repente, a técnica de enfermagem da unidade vem e fala assim: nossa, fiquei sabendo isso. Não foi confidencial. O gestor ele levou isso para outras instâncias que não eram adequadas. Então, o nosso canal é seguro, é confidencial, é efetivo para que os profissionais eles tenham segurança de relatar situações em que estão se sentindo violentados ou violentadas. A comunicação é inclusiva, né? A nossa comunicação institucional utiliza linguagem inclusiva, imagens diversas, representações plurais. Isso também é um ponto importante, tem que caber no nosso checklist. E tudo isso a gente precisa pensar como compromissos da gestão e das pessoas que fazem a gestão, as gestoras, os gestores, para que concretize e se materialize essas práticas. Aqui eu já estou dando um pouco de um caminho para vocês pensarem o plano de ação, que é o próximo módulo que a gente vai ter. E aí vai ser um encontro síncrono, e aí vocês já comecem a desenhar a proposta do que vocês gostariam de pensar como plano de ação para efetivar todo esse percurso pedagógico que a gente teve com vocês ao longo dessas semanas. Ações imediatas. Vocês acham que é possível pensar um plano de ação para a sua unidade, para o seu serviço, para o seu local de trabalho, revisando fluxos internos? É possível mapear, corrigir processos de acolhimento, comunicação interna, atendimento, para evitar e mitigar constrangimentos e discriminações? Tem condições de criar ações de posicionamento público, que tem uma comunicação que é pública, que é visível, que as pessoas cheguem, sabem qual é o posicionamento institucional, que é um ambiente de diversidade, de zero discriminação? São ações imediatas que são possíveis fazer a curto prazo. O diagnóstico rápido, é possível realizar uma escuta inicial com a equipe para identificar pontos críticos e demandas urgentes relacionadas à diversidade?
E aí aqui, gente, não é só a pessoa LGBTQIAPN+, vamos pensar nas pessoas negras que trabalham na nossa equipe, nas pessoas terceirizadas, que grande parte tem algum recorte interseccional, seja são refugiadas, são migrantes, são pessoas que, né, baixa escolaridade, então tem determinantes sociais de saúde que impactam, são pessoas com deficiência. Então, aqui a gente trouxe a nossa formação toda olhando para a questão LGBTQIAPN+, mas vamos expandir, vamos ampliar nosso olhar. Quais são as demandas urgentes das minhas equipes, pensando a diversidade mesmo. Somos pessoas diversas, marcadas por interseccionalidades, né, vários marcadores sociais de diferença, que vão impactar na nossa saúde, na nossa condição digna de trabalho. Ações de médio prazo. O que a gente pode pensar num plano de ação como educação permanente, mecanismos de escuta e mediação? A gente tem canais seguros? Se não é possível criar, se a gente já tem, a gente pode ampliar esses canais seguros de escuta, para além de ouvidoria interna, ouvidoria externa, mediação qualificada do conflito, monitoramento do clima. É possível a gente realizar avaliações periódicas do clima organizacional para ver como que a gente está lidando com a diversidade, com a inclusão junto às nossas equipes? É possível revisar normativas, atualizá-las, considerando elementos que a gente tem de direitos humanos, de inclusão e interseccionalidade? A gente tem condições de criar indicadores de monitoramento, por exemplo, pessoal, indicadores de processo, por exemplo, número de formações realizadas, quantos profissionais foram capacitados. É um indicador que a gente vê de monitorar esse processo de formação com mais inclusão e diversidade, quantidade de denúncias que a gente recebeu e qual foi o tempo médio de resposta institucional, revisão de quantos números de revisões de documentos e normativas que a gente fez, considerando inclusão e diversidade, participação em atividades de educação permanente, reuniões, roda de conversa, eventos pontuais que é feito pelo distrito sanitário, que traga temática, indicadores de resultado, qual foi a redução de afastamentos dos nossos trabalhadores e trabalhadoras relacionados a conflitos ou adoecimento psíquico, melhoria nos índices de clima organizacional e satisfação da equipe, aumento da percepção de segurança e acolhimento para as pessoas que são profissionais LGBTQIAPN+. Então, tudo isso são elementos para trazer luz quando vocês forem pensar o plano de ação de vocês no contexto da sua realidade de trabalho enquanto gestão. Que desafios comuns a gente pode encontrar e como que a gente pode superar? É óbvio que, historicamente, a gente passou por um enquadramento de uma cultura organizacional que é cis heteronormativa. Então, muitas vezes nós vamos encontrar resistência de parte da equipe. E qual que é a estratégia? Diálogo constante. É conversar, é formação gradual, é respeitar que as pessoas têm limites e não julgá-las, tratando que a gente pode ir num processo de negociação, de sensibilização, aos poucos mudando essa cultura, demonstrar os benefícios coletivos quando a gente tem a inclusão no nosso serviço e junto com as nossas equipes, e ter a firmeza institucional diante de posturas discriminatórias. Outro desafio, falta de recursos ou tempo. Qual que é a estratégia que a gente pode criar? Priorizar ações de baixo custo e alto impacto. Inclusão não existe grande orçamento. Pelo contrário, se vocês forem olhar em políticas públicas, há áreas que trabalham com grupos minorizados, quase sempre as que menos recebem orçamento. Então, exige uma decisão política e de liderança comprometida com a causa. Outro ponto que é um desafio é o desconhecimento técnico. Então, que estratégia que a gente pode buscar? Buscar parcerias com a universidade, como é o nosso caso aqui, a UFG estando com vocês, movimentos sociais, com núcleos de educação permanente, na Escola Municipal de Saúde Pública é um elemento importante, para que a gente tenha o conhecimento disponível e poder, quando precisar, poder acessá-lo. E um desafio, por último, que a gente tem é uma cultura institucional rígida, né? Conservadora, muitas vezes. Então, a estratégia é uma mudança cultural que é processual, não vai mudar do dia para a noite. É um trabalho de formiguinha. Começa por pequenas vitórias e a gente vai celebrando os avanços e construindo novas narrativas mais positivas de transformação.
Qual que é o papel das lideranças intermediárias? Como eu falei, né? O gestor, às vezes ele é diretor, superintendente, ele precisa potencializar suas lideranças intermediárias, né? Os diretores, os gerentes, os coordenadores, os supervisores, os preceptores, isso são lideranças intermediárias. E aí, um ponto importante que a gente precisa ter é engajar essas pessoas como agentes de mudança, seja por meio do conselho local, com a sociedade civil, com os movimentos sociais, pois esses profissionais eles ocupam posições de referência nas equipes e eles têm influência direta no cotidiano, nas conversas informais, nas práticas micropolíticas do trabalho, no cafezinho, na hora do intervalo do lanche. Tudo isso faz diferença. Então, as estratégias, formação específica para essas lideranças intermediárias, criação de grupos de trabalho temáticos e reconhecimento público das boas práticas individuais e coletivas. Dialogar com a comunidade LGBT é fundamental. Então, não basta ter política no papel. Aqui são alguns discursos que a gente encontra em artigos, né, que foram feitos junto com a comunidade LGBTQIA+. Não basta ter políticas no papel, queremos ser ouvidos, respeitados e protegidos quando algo acontece. O nome social precisa ser respeitado em todos os espaços, não só nos formulários oficiais. Microagressões diárias são tão violentas quanto ataques explícitos. Precisamos que a gestão enxergue isso. Escutar as vozes de quem vivencia a discriminação é fundamental para construir políticas que realmente funcionem. Inclusão não se faz sobre as pessoas, se faz com as pessoas. E aí, sempre olhando, pessoal, por isso que eu já demarquei para vocês. Quando fala de diversidade, tá que o nosso curso está enfocado na população LGBTQIAPN+, mas a gente precisa olhar a partir de uma análise interseccional, questões de raça, de classe, de gênero, de condição de refúgio, né? Condições de pessoa com deficiência, tudo isso precisa estar colocado. Origem regional, geracional, esses elementos são fundamentais e a gente precisa olhar a partir de uma análise interseccional. Então, quando a gente pensar uma gestão inclusiva, é pensar uma gestão interseccional que consegue olhar por todos esses atravessamentos que levam a processos de opressão. Reconhecer e essa gestão vai reconhecer e atuar sobre múltiplas dimensões de desigualdade que atravessam o mundo do trabalho. Existem vários materiais, a gente vai colocar também para vocês lá de recursos, de referências, né? Alguns a gente já colocou anteriormente nos outros módulos. Tem cursos também que são ofertados no contexto de valorização da trabalhadora e do trabalhador do SUS, por meio do foco da diversidade. Movimentos sociais, associações, né? Elas também são importantes da sociedade civil para a produção de material de apoio. Em síntese, então, quais são os eixos que a gente precisa olhar para a valorização e inclusão do trabalho? A valorização do trabalho é um ato concreto da gestão. Os ambientes inclusivos fortalecem as equipes e a qualidade do cuidado. E uma gestão transformadora, ela é decisiva para transformar a cultura organizacional e institucional. Esses são 3 pilares que, quando eu vou pensar um plano de ação, precisam estar previstos para vocês aí. Então, fiquem com isso, né, como elemento. Esses slides vão estar lá também, como todos os outros módulos disponíveis para que vocês resgatem, pensando o plano de ação, que é o produto final desse curso que vocês irão entregar. Aqui é só para vocês perceberem como essa agenda tem sido fomentada no contexto do Ministério da Saúde. Então, a gente teve um evento nesse ano, né, realizado lá na Fiocruz Brasília, que foi a Conferência Livre Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da População LGBTQIAPN+. Esse material está disponível com um link ativo, então, quando vocês entrarem na aula, vocês vão conseguir acessar esse material que conta um pouquinho de qual foi a pauta e como que esse evento foi fundamental para pensar saúde das trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIAPN+, do país. Aqui é um artigo que também traz uma discussão, o nome dele é As Violências e a Saúde do Trabalhador LGBTQIAPN+, uma revisão de escopo, vai estar lá na pasta de material disponível para vocês. E tem um trecho que é importante, né? Ele fala: o preconceito enfrentado por pessoas LGBTQIAPN+, no contexto do trabalho,
contribui para a deteriorização da sua saúde. Dar visibilidade a essas questões é essencial para promover a equidade, a inclusão e a diversidade. E aí, para fechar, né, agradecer vocês e com esse tópico, porque aí fecha nossos módulos com aulas gravadas que perpassa todo esse caminho que a gente teve de aprendizado. Que inclusão, gente, não é favor. Inclusão é direito, é garantia de dignidade, é garantia de cidadania, é condição para que o SUS exista. Quando a gente valoriza todas as pessoas, quando a gente cria ambientes seguros e acolhedores, quando a gente garante direitos de forma plena e reconhece os direitos de forma plena de todas as pessoas, a gente está construindo não só um sistema de saúde justo, mas mais potente, mais humano e mais democrático. O compromisso começa agora. E aí, como eu disse para vocês, né? Vocês aceitaram esse desafio de estar aqui fazendo essa formação, dentre tantos gestores que poderiam estar aqui com a gente. Acho que vocês já, então, viram esse compromisso e a gente espera que vocês continuem com ele na realidade do trabalho de vocês. No mais é isso, agradecer esse tempo que vocês tiveram com a gente no curso. O curso não termina aqui, teremos mais um encontro síncrono para falar do plano de ação e o nosso encontro presencial, que vai acontecer no dia 6 de fevereiro, lá na Escola de Saúde Pública, como foi o nosso primeiro encontro da aula inaugural. No mais é isso, obrigada e até a próxima.